Deus me deu amor, me deu você. E esse dia pra eu aprender a usá-lo sem... Olá, meu povo! Conversa 2 no ar. E hoje vamos falar sobre um porto seguro. Como e quando ser esse porto seguro para o cônjuge. Muitos casais iniciam a sua jornada rumo à felicidade achando que não haverá barreiras, que não tem empecilho algum para que eles sejam plenamente felizes. Logo cedo, eles descobrem que o principal obstáculo que eles vão precisar vencer é a sua comunicação, é a segurança entre o casal, é a liberdade que eles vão ter que trabalhar um com o outro, para que um não coloque restrições no conversar ou no ser do outro. E essas restrições, muitas vezes, elas são colocadas como é a forma que nós ouvimos o outro, a atenção que nós damos, e muitas vezes vem o julgamento. E é esse julgamento que faz, muitas vezes, o casal se tornar silencioso. Não existe mais segurança de falar dos seus medos, das suas lutas, das suas inseguranças que todos nós temos. Então, se eu perco essa comunicação com o meu cônjuge, isso vai me fazer mal e lá na frente vai afetar a nossa relação. Quando o casamento inicia, é muito comum eles, ao final do dia, conversarem. E a pergunta bem básica: como foi o seu dia? E tanto um como o outro começam a expressar o que aconteceu, como se sentiu. E ao longo do tempo, isso começa a se perder. Como a Denúzia falou, o casal começa a encontrar dificuldades em expressar os seus sentimentos, o que aconteceu. Falar de sentimentos não é fácil. E para algumas pessoas é bem mais difícil do que outras. Eu tenho algumas dificuldades de falar de imediato como eu estou me sentindo. Então aqui o Júnior tem a metodologia dele. E ele sempre me diz que eu não preciso ter filtro para dizer como estou me sentindo. E isso vai gerando uma segurança, uma confiança, que aos poucos a gente vai começando a falar com mais naturalidade, sem tanto sacrifício. Isso porque cremos que em casamento ele deve ser um porto seguro para ambos. Nenhum dos cônjuges pode ter medo, receio de falar o que pensa, de falar aquilo que está na sua mente, de falar dos seus sentimentos. Então, não é possível que um casamento atinja a sua plenitude quando nós não estamos sendo individualmente plenos nesse relacionamento, quando nós temos medo de conversar, quando nós não conseguimos nos expressar, isso por receio do que o outro vá pensar. Então, deixa eu lhe dar um exemplo. É muito comum que às vezes a esposa queira falar alguma coisa que ela observou e o marido às vezes vem com algum comentário tipo assim: isso é bobagem, ou não dê importância, ou não esteja disposto a ouvi-la com atenção. Com o passar do tempo, o que acontece nesse relacionamento? A mulher vai deixar de falar. E o pior, ela não vai deixar só de falar. Ela vai, com isso, também perder muitas coisas na relação. Porque essa relação do casamento é a relação mais completa que uma pessoa pode viver, né? Onde você está de uma forma onde você não está em nenhuma outra relação. Então, para que ela seja plena, completa, satisfatória e que realmente você viva a plenitude dessa relação, a primeira coisa que tem que ser vencido é essa questão do julgamento, de não saber ouvir, né? Porque quando eu sou um porto seguro, o que é ser um porto seguro? É quando eu não tenho nenhuma reserva para falar alguma coisa que eu penso com ela. E às vezes uma das dificuldades, amor, é que as pessoas sentem medo ou vergonha de expressar os seus sentimentos.
Outro grande problema é a interpretação daquilo que se fala. Deixa eu dar um exemplo para que possam nos entender. Às vezes eu saio e demoro um pouco ao retornar, passa do horário que eu informei que estaria em casa. Então, se a Denusa liga para mim, o tom de voz dela muda um pouco, perguntando mais ou menos assim, aonde é que você está? É muito comum que alguns maridos, quando escutam esse tipo vou dizer assim, de tom, fiquem às vezes chateados e a resposta não vai ser das melhores para com a sua esposa. Qual é o meu conselho para você? Hashtag fica a dica. Aprenda a ouvir nas entrelinhas. Eu acredito que quando acontece isso, na verdade, o que o cônjuge precisa ouvir seria o seguinte: entenda, ouvir e não necessariamente que o outro fale, porque você está dando liberdade para o outro se expressar da forma melhor para ele. Mas nós vamos precisar educar os nossos ouvidos. Então eu entendo quando ela faz isso, eu entendo que na verdade o que ela está dizendo, eu vou traduzir assim: amor, você está demorando muito e eu gostaria da sua companhia. Sim, só que muitas vezes esse é o grande problema. É nós sentirmos uma coisa e falarmos outra. Eu sinto ciúmes, mas eu não vou admitir esses ciúmes. Eu vou brigar por qualquer outra coisa. Isso vai gerando uma falha tão grande na comunicação que o casamento já não se torna esse porto seguro. Porque vamos pegar esse exemplo, né, amor? Imagine que ela tenha o ciúme, ao invés de falar que está com ciúme, ela cria uma contenda por qualquer outro motivo, porque eu cheguei tarde ou por qualquer outra coisa. Então, acaba girando em torno, a nossa discussão, em torno daquilo que ela alegou estar sentindo e não daquilo que de fato ela está sentindo. Com o tempo, cada vez mais ela vai sentir mais medo de expressar aquilo que realmente sente. E aí, nesses momentos, deixa eu dizer uma coisa que eu tenho falado muitas vezes. O homem precisa administrar essa situação, liderar essa situação e colocar a mulher numa situação onde ela se sinta segura para expressar aquilo que de fato está sentindo. Por isso que eu uso muito essa expressão, né, amor? Você não precisa ter filtro para falar comigo. E eu penso que se há esse medo de falar porque não sabe o que o outro vai pensar de si, já mostra um grande problema. Porque, na verdade, como já foi dito aqui, essa relação, ela é a relação mais completa. Se ela é a relação mais completa, ele é a pessoa com quem eu mais sou eu mesma. Porque eu não vou ter medo do que ele está pensando sobre mim. Nós temos um exemplo na Bíblia. Abraão, como foi a história, amor? Abraão ficou com medo de ser morto, porque Sara era uma mulher bonita, e ele chega para Sara e propõe o quê? Faz ali uma historinha, ele vai até mentir, mas não vamos entrar no fato da mentira de Abraão, mas o fato dele ter a liberdade para contar o seu medo, né? Para contar aquilo que estava no seu coração para sua esposa. E ainda propôs a ela uma mentira juntos. Minha filha, estou com medo, não quero morrer, você prefere eu vivo ou morto? Então me ajude a sobreviver, a sair dessa. Então eu penso que isso tem que haver entre os casais. É eu chegar para o Júnior e não ter medo de dizer, olha, eu estou me sentindo assim, estou com medo da situação, não sei como vou resolver, e ouvir dele, embora ele não tenha a solução, mas só em ele dizer que está comigo e que vai dar um jeito, eu já durmo tranquila. E isso é ser um porto seguro. Uma das palavras que a gente fala muito, principalmente quando eu ministro aos homens, num relacionamento, no casamento, eu acho que algumas palavras parecem ser mágicas no relacionamento. Quando o homem diz, eu resolvo, eu acho que isso acalma muito o coração da esposa. Sim.
E aí, por outro lado, aquilo que causa perturbação, medo e dificulta o relacionamento ser um porto seguro é quando há críticas excessivas, é quando há um desdenho, é quando há uma ignorância. E ignorância aqui no fato de não querer conhecer. A pessoa desdenha do que o outro fala, a pessoa não dá a devida atenção ao que o outro sente. O valor que a pessoa tem. Eu penso que numa relação, para que a gente seja plena, e isso é para os dois, porque é uma necessidade dos dois, é se sentir amada, cuidada, protegida, porque de uma certa forma, diferente do que ele faz comigo, eu também faço a mesma coisa com ele. Exemplo disso, amor, é quando, por exemplo, vamos colocar situações hipotéticas para que possam nos compreender. Mas com a mulher é muito comum, às vezes, ela está insegura por uma roupa que vai usar, porque está com algum sentimento de ciúme, e ela não consegue expressar isso abertamente para o seu marido, porque não sabe qual vai ser a reação dele. Então eu acho que nesses casos, a primeira coisa, por parte do marido, é tranquilizar a esposa, porque esse sentimento eu não estou dizendo aqui que ele é saudável, não é saudável, que ele deva ter ou que ele não deva ter. Essa conversa a gente pode ter em um outro momento. Nós estamos falando aqui da segurança que um casamento precisa ter um para com o outro, né? Os cônjuges. Então, imagine que a esposa esteja mudando o humor e o marido perceba isso. Ao invés de ficar fazendo críticas, desdenhando, criticando, brigando porque a mudança no comportamento e ele imagina que seja por ciúme, aquilo que ele tem que fazer é sentar com a esposa e deixar ela à vontade, ela confiante de que ela pode falar do seu sentimento abertamente, até para que haja cura, porque esse sentimento pode ser gerado por inúmeras razões. E ele só vai saber o porquê que foi gerado se ele começar a ouvir. Se ele não ouvir, tudo que ele vai perceber é a ponta do iceberg. E o ouvir, como foi falado, sem criticar. Ouvir com atenção e cuidar para que essa relação seja uma relação segura para o seu cônjuge. Vou dar um exemplo nosso. Hoje, eu estava tirando a roupa do varal e quando eu fui pegar a fronha para puxar, eu senti que tinha uma coisa dentro da fronha. Então, automaticamente, chamei pelo super-homem. E aí ele veio e disse, o que foi que houve? Eu disse, tem um bicho gosmento dentro da fronha. E o bicho gosmento era uma meia. Mas eu não fui criticada por isso. Então, isso vai dando a segurança de que eu preciso dessa segurança na relação. Ele poderia muito bem ter me criticado e ter dito, da próxima vez, eu não vou lhe socorrer como eu vim agora. Não ouvi isso e nem quero ouvir. Mas é que a gente precisa exatamente disso. Essa segurança, a gente poder ser quem nós de fato somos. Um fato comum que acontece com os maridos é chegar ao final do mês e a renda, os valores, o dinheiro... É o dinheiro acabar antes do mês, né? Isso quase sempre acaba, né? O mês tem 30 dias, o dinheiro... Dura 10. Dura 10. E isso geralmente mexe muito com o homem. Ele se preocupa muito, e quando o homem está preocupado, Denusa diz que eu vou franzir a testa, vou mudar o olhar. E coçar a barba. Então, isso acontece com a maioria dos homens. Então, o humor do homem vai mudar. Ele já não vai estar sorridente, ele vai se fechar, porque é comum do homem. Enquanto é comum da mulher ter essa expressão do que sente, do que pensa, é mais comum no homem ele se fechar, ele se calar e mudar o humor. Mas nesse momento em que o homem se fecha, ele quer o quê? Um porto seguro. Ele quer alguém para encostar a cabeça e não tá lembrando do que está faltando em casa, mas lembrando que vai dar tudo certo.
embora não dê. Eu acho que nesse momento o homem não está buscando uma solução. Nesse momento, o que o homem precisa é desse porto seguro, a um local onde ele coloque, repouse a cabeça, descanse um pouco. Então, a mulher, ao invés de fazer uma crítica porque ele está zangado, porque a mulher ela vai perceber com mais facilidade do que o homem o motivo pelo qual ele mudou o humor dele. Então, ao invés da mulher fazer alguma crítica, falando, por exemplo, você não tem fé, ou esse tipo de coisa, eu penso que a primeira ação que a mulher precisa ter é ser esse porto seguro para o esposo. É tranquilizá-lo. E tranquilizá-lo necessariamente não é palavras de encorajamento, é apenas fazer com que ele se sinta bem naquele momento. Ou seja, se não houver crítica e se ele souber que naquele momento ele pode passar por aquele período de forma tranquila, sem que haja uma crítica, para o homem isso é mais fácil. No outro dia ele vai estar recuperado e pronto para a batalha novamente. Mas isso há uma necessidade, para isso há uma necessidade de tanto um quanto o outro compreender melhor o outro, fazer menos críticas possível, poder encorajar mais o outro, aceitar o outro na forma em que ele se expressa, embora que haja às vezes uma correção que ela possa ficar para o momento oportuno, mas que no momento que a pessoa está disposta a conversar, a se expressar, que ela não necessite filtrar, que ela não necessite estar com medo desse relacionamento. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes 4:9, que é melhor serem dois do que um. E é exatamente isso que o relacionamento, que o casamento é. Nós somos dois. E é melhor sermos dois do que um. A Bíblia diz que, assim sendo, quando um cair, o outro ajuda a levantar. E às vezes, essa queda não é uma queda no pecado, às vezes é um temor de se expressar, às vezes é uma insegurança no pensar, e um precisa ajudar o outro, colaborar com o outro, para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento nessa relação, para que eles, ao longo da vida, a cada dia mais, possam se sentir mais confiantes, confortáveis, um com o outro, a ponto de viverem, vou exagerar aqui, como Adão e Eva. Não que vivam nus, mas que eles não tenham vergonha nenhuma um do outro. Essa era a condição original de Adão e Eva. Então, não deixe que a intimidade entre vocês gere uma liberdade onde você fira ou constranja ou inibe o outro sem se sentir. Que essa liberdade ela seja usada da melhor maneira possível para que essa relação cada dia esteja mais plena, mais feliz um com o outro e que a primeira opção na hora da dificuldade, na hora da adversidade, seja o seu cônjuge e que o melhor lugar do mundo seja a nossa casa. Posso dar uma dica então agora? Sim. Aprenda a ouvir. E quando eu falo aprender a ouvir, é treinar o seu ouvido de tal forma que você às vezes tenha que traduzir o que o outro está falando. Precisa traduzir alguma coisa quando eu falo? Às vezes a gente precisa traduzir, Eu sou tão expressiva, gente. Um exemplo básico é quando a esposa ou o esposo liga, às vezes chateado, e a gente precisa compreender por que essa chateação, né? E não simplesmente retrucar com um tom mais elevado, mas compreendendo por que é que o outro está chateado. Uma das coisas que a gente costuma falar muito é assim: imagine a seguinte situação. O marido sai de casa para trabalhar tranquilo e volta chateado. Naturalmente ou normalmente, a esposa vai se chatear porque o marido chegou em casa com o humor alterado. Isso já é motivo para uma contenda. Qual é a solução? A solução serve para o esposo, serve para a esposa. Quando ele ou ela menos merecer, é quando mais precisa. Quando o esposo ou a esposa menos merecer atenção, porque de repente está com o humor alterado, entenda, é quando ele ou ela mais precisa. É quando mais precisa de atenção, é quando mais precisa de colo. E quando nós fazemos isso, nós estamos gerando no nosso relacionamento, no nosso casamento, um porto seguro
para os dois. Olha, e eu acabei de receber a dica. Vou prestar atenção. Vou ter mais cuidado. Quando o bonitinho chegar aqui um pouquinho triste, eu vou entender que naquele momento ele precisa de mais atenção, de mais carinho e de mais amor. Deus abençoe vocês. E continua a nossa solicitação. Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa as suas dicas. Sugestões de dicas estamos recebendo para temas para os próximos vídeos. Então, curte aí, divulga, compartilha, porque a única coisa que nós queremos é fazer o bem e sairmos aí falando de coisas de casais. Deus os abençoe. Até a próxima.